Olá para todo mundo, eu sou a Aline e você é muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal, o Aline e os Livros. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um dos meus escritores preferidos e sobre um dos contos mais apaixonantes que ele escreveu. Já sabe qual é esse escritor? Vai pensando enquanto eu solto a vinheta aqui. O escritor de hoje é o Lev Tolstói. Ele já foi um dos meus preferidos, ultimamente eu quase não tenho lido nada dele, mas eu lembro que aquilo que eu li me marcou muito. Eu não li o Guerra e Paz, só li o Anna Karenina e li também muitos contos e fiquei muito envolvida com as histórias. Eu mostrei para vocês no meu vídeo de 5 livros mais bonitos da minha estante, esse volume aqui, com os contos completos de Tolstói pela Kozak Naif. Parece que também tem uma edição em e-book, muito legal, não tenho certeza se é a mesma, talvez até seja. E hoje eu vou falar sobre um conto presente nesse livro, um conto que é até um pouco longo, ele tem cerca de 70 páginas, mas antes eu vou contar um pouquinho da história do Tolstói. Vem comigo nessa viagem pela Rússia, do início do século XIX. Vocês sabem que o Tolstói, ele é um escritor bastante queridinho. Ele ganhou fama internacional na época em que ele viveu e ele teve uma vida muito interessante. Ele sempre foi um escritor moral, correto, politicamente engajado. Mas no início da vida, ele se perdeu um pouco até encontrar aquilo que ele achava ter sido a missão dele de escritor. Foi criado por preceptores, os pais dele, o conde de Tolstói e a princesa de Volkonsky, faleceram e o Tolstói ficou muito cedo sob cuidados dessas pessoas que não eram da família. Ele era um herdeiro e teve uma educação fenomenal, uma educação realmente comparada à educação da elite. Muito diferente da vida que ele vai admirar e almejar para ele, que é a vida no campo, a vida do camponês. Por isso vocês vão ver nesse volume, inclusive em outros relatos, por exemplo, no meio do livro, bem no miolo assim do Anna Karenina, vocês vão ver os relatos da vida no campo. Vão saber como é que funcionavam as coisas, como é que era a relação dos proprietários, dos administradores, com os camponeses, com os mujiks. É uma história muito bonita, em alguns momentos é um pouco cansativo, mas ele tem uma visão muito utópica, muito poética da vida no campo. Ele fala, claro, das condições ruins de vida do campesinato, da desigualdade social presente na Rússia, que era gritante, e por isso os livros dele vão trazer um retrato social, mas também muitos comentadores de Tolstói talvez discordem disso. Mas no Anna Karenina existe uma romantização da vida no campo, que realmente era a essência do pensamento de vida do Tolstói, esse romance com o campo, esse ideal de vida. Ele teve essa educação incrível, ele teve muito contato com a cultura europeia. Ele criticava muito a entrada desses tipos de romance prontos, essa influência maciça que a Europa exercia sobre a Rússia. Inclusive, o autor que fez o prefácio dessa coleção, ele vai dizer que o Tolstói, ele se valeu de uma narrativa, de um modelo narrativo que é o do conto, para realmente descrever o povo, as tradições, a cultura. E no conto sobre o qual eu vou falar para vocês vão reparar nas tradições que ele descreve, nas festas no campo, como os proprietários rurais se envolviam nessas comemorações dos camponeses. Então são histórias muito bonitas e muito voltadas para enaltecer os camponeses, as tradições, o que era essencialmente russo, porque ele achava que o que existia ainda de russo, de autêntico, era aquilo que estava no povo, porque as demais classes, a burguesia, a elite, sobretudo os czares, eles estavam seduzidos pela magia europeia. Vocês sabem que o Pedro, o Grande, ele fez essa abertura e muito do que ele trouxe para São Petersburgo, né, a cidade em honra ao nome dele, veio da Europa. Então existia durante muito tempo, até a época em que o Tolstói viveu, uma oposição entre Moscou, a cidade das 1000 igrejas, e
São Petersburgo, uma metrópole, um lugar internacional. Então o Tolstói, segundo o Rubens Figueiredo, ele vai se valer da narrativa, desse modelo que é o conto, para justamente mostrar o que tem de autêntico. Aliás, o conto ele remete ao conto, ao que é falado, ao que é contado verbalmente, que antecede até mesmo a escrita. E muitos camponeses e filhos de camponeses eram analfabetos. Então a forma como as tradições, lendas, a cultura russa era transmitida era oralmente. Essa escolha pelo conto também tem relação com essa raiz na oralidade, na transmissão pela fala, pelo narrar, pelo contar e não pela escrita do romance, por essa tradição mais europeia. E o Tolstói ele fez uma coisa muito legal. No início da vida dele, ele gastou muito dinheiro com jogatina, fazia apostas, bebia muito, tinha muitas mulheres, gastava dinheiro com prostitutas. Ele começou a sentir um vazio existencial, uma sensação de estar à deriva na vida, sem saber qual era a missão dele. Então ele se alistou no exército, chegou a servir na Crimeia por 2 vezes, aos 25 e aos 26 anos, se eu não me engano. E depois, voltando, ele começou a fundar escolas. Nesse livro aqui, nesse volume, tem uma parte muito legal que conta só com os livros de tradições do povo russo. Então ele fez uma coletânea ouvindo as histórias das crianças, dos camponeses, dos pais dessas crianças. Escreveu cartilhas para ensinar essas crianças a lerem e se valendo do material que elas próprias traziam, com o vocabulário delas, com aquilo que elas sabiam, com aquilo que era realmente autêntico dos russos. Apesar de ser um herdeiro, ser da elite, ele tinha uma preocupação muito grande em melhorar a vida dos camponeses que trabalhavam para ele e camponeses das regiões próximas em que ficavam situadas as propriedades dele. Ele realmente se dedicou muito, se engajou muito a essa questão da educação, de ensinar a ler, de ensinar a pensar e de ensinar a manter vivas as tradições russas. Ele se casou aos 34 anos e ele teve 13 filhos. Durante os primeiros 15 anos de casamento, ele ficou completamente dedicado à vida conjugal, à vida familiar, mas depois essa sensação de vazio começou a tomar conta dele. E durante muito tempo, ele imaginava, planejava uma fuga daquilo tudo. A mulher dele gostava muito de uma vida luxuosa e ele era um homem mais simples. Ele gostava de ficar no meio dos camponeses, escrevendo, procurando escutar. Eu acho que ele se sentia um pouco meio um etnógrafo, alguém que estava ali anotando, registrando aquele universo russo dos camponeses que estava ali, acessível a ele, estava muito próximo. Então acho que ele se sentia na obrigação de relatar aquilo como se aquilo fosse a essência da vida, independente das raízes nobres dele. Então ele brigou muito tempo com a esposa por causa disso, havia muitas disputas entre eles e os filhos ficavam do lado da esposa. O Tolstói, num momento da vida, ele se converteu ao cristianismo. Ele se tornou muito religioso, só que esse caminho pela religião acabou enveredando na construção de uma certa filosofia de vida, porque o Tolstói teve seguidores, pessoas que admiravam aquilo que ele pensava. Isso foi mais pro final da vida, gente. Ele já tinha realmente aquela fama internacional, já tinha escrito Guerra e Paz, o Ana Karenina. Isso foi mais pro final, na época mais ou menos em que esse conto, O Diabo, falei o nome finalmente, O Diabo vai ser escrito. Ele vai começar a escrever artigos políticos, defendendo a igualdade social, fazendo uma defesa política, religiosa, mas a adesão dele ao cristianismo, na verdade, vai servir mais como um trampolim para ele colocar valores éticos e morais que vão ultrapassar os limites do cristianismo e da religião ortodoxa russa. Não é à toa que ele vai ser excomungado pela Igreja Russa em 1901 e vai ser vigiado pela polícia do czar. Caramba! Para quem está me acompanhando, nos meus vídeos sobre os Romanov, vocês já devem ter visto que essa época, 1901, ainda é o reinado do Nicolau II, o último czar que a Rússia vai ter. Então, 1901 é esse ano aí em que o Tolstói vai ser excomungado e vai começar a ser vigiado. Ele vai morrer em 1910,
quando ele vai conseguir realmente fugir da família e se deslocar para uma propriedade que ele tinha no campo. Só que com essa mania dele querer sempre viver no meio do povo, ele vai passar a viagem num vagão de terceira classe e como a saúde dele já estava bem debilitada, ele estava com 82 anos, ele vai contrair uma pneumonia muito forte e vai morrer. E é muito legal isso, essa história. Tem até um filme que se chama A Última Estação. Eu vou deixar o link pro trailer aqui no YouTube para esse vídeo, para vocês assistirem. Eu assisti há algum tempo, gostei muito, porque pareceu muito fidedigno com todas as informações biográficas que eu já consultei do Tolstói. Então é um filme que vale a pena. Agora, sem mais delongas, finalmente começa a falar do diabo. No conto O Diabo, o Tolstói se pergunta, e também faz com que a gente se pergunte, o que a gente deve fazer com o desejo? Como lidar com o desejo por alguém, por alguma coisa? Como lidar com um desejo que parece ser mais forte do que a nossa própria resistência em não ceder a ele? E uma das perguntas maiores que o Tolstói faz aqui, e mais apaixonantes e mais perturbadoras do conto, é através da descrição da angústia, dos percalços do nosso pobre jovem Evgueni. Esse personagem vai tentar então lidar com um desejo pequenininho, uma paixão de homem solteiro que começa por uma camponesa e vai se transformar num desejo com letra maiúscula, com todas as letras em caixa alta. Ao invés de ser um desejo, o Tolstói vai lidar com isso como se fosse o desejo. Interessante porque se eu fosse o Tolstói, modéstia à parte, eu teria dado como título para esse conto O Desejo e não O Diabo. Mas isso tem tudo a ver com a forma como ele vai colocar a relação do homem com o seu próprio desejo, que é como se o desejo fosse uma coisa estranha a ele próprio, como se o desejo fosse o diabo e o homem estivesse lutando contra isso. No caso desse conto, ele vai ser então uma dialética entre o desejo do Evgueni de seguir por um caminho certo, a vida com a esposa, o bebê que está chegando, e o desejo por uma camponesa que ele frequentou. Uma camponesa com quem ele se envolveu naqueles momentos de solidão no campo, depois que ele se transfere para a propriedade rural da sua família. Então, mais uma vez, o tema da propriedade rural aqui e a vida dos camponeses. Eu não vou entrar muito nos detalhes do conteúdo do conto, da história do personagem. E eu achei esse conto maravilhoso porque ele fala da psicologia do desejo, da gênese do desejo. E é incrível como o Tolstói consegue construir uma narrativa e descrever tudo o que se passa com o personagem do rapaz. É muito, muito brilhante, muito intenso. E o conto, apesar de ter 70 páginas, ele vai muito rápido, é uma leitura fluida, você vai acendendo e chegando, e quando você vê já leu 40 páginas. E a história ainda continua empolgante, você ainda quer continuar a ler. Então o Tolstói, ele nos coloca diante de um desejo que se levanta de dentro da gente. Ele se levanta como uma coisa desconhecida, uma coisa esquisita e até mesmo contrária às nossas inclinações naturais, aos nossos impulsos morais. E ele coloca o personagem numa luta contra um desejo que o surpreende, um desejo que toma a palavra no lugar dele, um desejo que fala por ele e que o deixa sem palavras, que o deixa refém de atos que às vezes ele não tinha consciência de estar fazendo. Como o ato de ir procurar inconscientemente, entre muitas aspas, pela presença da camponesa. Então, ao mesmo tempo que ele prefere e ele pretende mesmo, com atos, afastar a camponesa, oferecendo ao guarda-caças que o apresentou a ela, que ela se mude com o marido para outro lugar, oferecer dinheiro, oferecer todas as possibilidades para que aquela camponesa fique distante, ele acaba procurando indiretamente os lugares onde ela se encontra, para onde ela vai. De repente ele se vê no lugar escuro, num cantinho da propriedade, atrás da cabana, em lugares que ele se encontrava com ela ou lugares que lembram aspectos dessa camponesa.
E o interessante é que o Tolstói trabalha com lembranças sinestésicas aqui, ou seja, aquelas lembranças que reúnem vários sentidos diferentes. Ele lembra do calcanhar branco e macio da camponesa, do barulho dos pés dela pisando sobre a relva, sobre as folhas. Ele lembra do brilho nos olhos, uns olhos coquete. Ele não usa exatamente essa palavra, mas ele brinca com essa imagem da mulher, com a lembrança que pro Evgeny representa um desejo incontrolável, alguma coisa que é maior do que ele. E é essa experiência que o Tolstói descreve muito bem, que faz desse conto um conto super rico. Então eu super recomendo para vocês. Tem várias edições, tem até uma aqui que é da LPM. Então o Diabo tá aqui também. E tem também esse A Felicidade Conjugal. Se vocês quiserem um dia ainda façam um vídeo sobre esse conto, porque é muito, muito, muito bonito. E não deixem de ler, é muito importante. Para quem estuda psicologia e segue aqui o canal, para quem tem interesse em saber mais sobre isso, esse texto é uma aula sobre o que é o desejo e sobre a nossa relação com ele, sobre essa relação complicada, muitas vezes de estranhamento que a gente tem com o nosso próprio desejo. É como se a gente não se reconhecesse ali naquele impulso. Se você já leu, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou, o que você pensa a respeito. Se você gosta do Tolstói, se você conhece outros contos dele que tratem da mesma questão, deixa aqui também seu comentário. Não esquece de compartilhar com seus amigos, aquele amigo que adora literatura russa, que adora um autor russo. Encaminha esse vídeo para ele e dá um super like aqui para divulgar o trabalho do canal. Eu vejo vocês no próximo Aline Livros. Tchau!